Você vai assistir agora Hora da Verdade. Está no Google. A política do pão e circo, panem et circenses, no original em latim, como ficou conhecida, era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral, para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Essa frase tem origem na sátira do humorista e poeta romano Juvenal e, no seu contexto original, criticava a falta de informação do povo romano, que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos e só se preocupava com o alimento e o divertimento. Passaram-se séculos e hoje vivemos um novo pão e circo. Contudo, o pão não é a distribuição de cereal como na Roma antiga, mas é embalado pelo delivery das refeições rápidas, do marmitex, da comida pronta, padronizando refeições e comportamentos de consumo e impedindo a socialização. Contemplamos a vida numa cela, quando muito a ida rápida à venda da esquina, ao mercado, supermercados e feiras livres para prover o sustento da família, para ver pessoas e conhecidos, trocar um papo rápido e então logo retornamos à nossa caverna. Já o circo não é realizado nas arenas com espetáculos de palhaços e artistas de teatro, como havia no Império Romano, mas sim com vídeos no YouTube e no WhatsApp, filmes na Netflix e a profusão de games e sua ampla diversidade no universo online. Prover o alimento e o entretenimento continuam como formas poderosas de manipulação das massas, alienação das mentes, unificação de comportamentos, sequestradores da criatividade e de espíritos livres. Não voam, nem se pode flutuar. Seres robóticos alienados, automatizados pelas telas, alimentados pelo fast food e o junk food. É isso. Vida de gado. Povo marcado, povo feliz. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição, a última edição do mês de junho do Hora da Verdade, o prazer da sua companhia, o privilégio dela sempre com a gente. Há tantos anos a gente se encontra aqui na TV Postos, no Hora da Verdade, você faz comigo esse programa e é um prazer ter você com a gente, assim como é um prazer ter com a gente aqui o entrevistado dessa noite, Marcos Molinari, um publicitário, professor de inglês, enfim, uma pessoa que a gente reconhece como um profissional nas mais diversas áreas, mas principalmente sobre aquela área que hoje vai ser o foco do nosso papo, que é o marketing digital. Boa noite, Marquinhos, obrigado pela sua presença com a gente. Boa noite, William, eu que agradeço o convite, né, especialmente a você aí, a gente fica muito feliz aí com esse convite e vai ser um prazer a gente estar falando sobre esse assunto aí para que as pessoas, aí, os nossos espectadores aí, se eles tiverem alguma dúvida, né? Então a gente vai ficar muito feliz em poder ajudar. E por falar em poder ajudar, você é uma pessoa não só como profissional, a gente reconhece, por isso que você está aqui, principalmente porque você é antenado com tudo que... Você não é só aquele profissional que faz e tal, mas você fica antenado com aquilo que está acontecendo no marketing, no mundo da comunicação, da informação, e você frequenta aí muitos congressos, e recentemente você foi a um deles. Eu queria que você repassasse um pouco para a gente esse congresso que você foi, acho que foi agora, não sei se foi no último final de semana, o que você pode trazer para a gente, porque a gente não tem essa mesma possibilidade, e você estando lá, você com certeza trouxe algumas informações novas para a gente, acho que novas para todo mundo. Legal, eu tive agora, realmente foi sexta, sábado, domingo, então cheguei ontem à noite. Foram 3 dias de uma imersão total assim, de marketing digital, conexão social media, né? Isso em São Paulo? Isso em São Paulo, né? No antigo Credit Card Hall, hoje chama Vibra Eventos. E grandes nomes estavam presentes, mais de 30 palestrantes e nomes que são referência aí a nível nacional, né? E lá foi falado quais são as novas tendências, o que está funcionando, o que não funciona. Por exemplo, para você que deseja ser youtuber, né, que seria a grande
O grande profissão, né? Profissão do momento, principalmente da nova geração, né? Sim, eu quero ser youtuber, mamãe. Todo mundo quer ser youtuber agora, né? É jogador de futebol e youtuber. Isso. Não necessariamente nessa mesma ordem. Então a gente precisa saber o que funciona, o que não funciona, por que alguns vídeos acabam viralizando, né? O algoritmo, como é que ele se comporta, a inteligência artificial, que hoje é a grande sensação do momento, né? Então, o que você precisa fazer para poder realmente engajar e sair na frente? Então, o congresso ele foi baseado nisso, né? Então, eu adorei, acho que foi uma grande oportunidade, a gente volta com muitas ideias. É legal porque a gente sabe que a gente estava no caminho certo, mas existem coisas que devem ser melhoradas, né? Então, a gente vem com muita bagagem para que a gente possa orientar os nossos clientes e até mesmo pelo crescimento pessoal, né? Porque hoje o Instagram mesmo, ele está passando por uma revolução. Então ele vai começar a priorizar a entrega da pessoa física dentro da jurídica. E isso é uma novidade, porque antigamente, né, nós da agência, eu só tinha o perfil da agência e eu não tinha o perfil do Marcos Molinari, apesar de trabalhar com isso, né? E aí me fez pensar, falei, não, eu preciso mudar. Porque se você fizer um vídeo do Marcos, ele vai entregar para muito mais pessoas do que o da agência, né? E assim, com a empresa A, você tem uma empresa que vende sapatos e ela tem lá o nome dela, sei lá, Sapataria do João. Mas se o João gravar o vídeo, ele vai entregar para mais pessoas. Então o algoritmo ele está fazendo isso, né? Então ele está priorizando mais a humanização. Então, quanto mais humanizado, quanto mais você poder falar a língua das pessoas aí, melhor vai ser o resultado. E o Congresso mostrou isso pra gente. Então, você precisa aparecer mais, você precisa dar mais dicas, você precisa colocar a cara a tapa. E hoje nem todo mundo quer fazer isso, né? Hoje a gente trabalha com mais de 20 empresas, são grandes parceiros, e há uma dificuldade muito grande de se encontrar uma pessoa que queira aparecer. O que a gente mais escuta é, não, eu não quero aparecer, não, eu tenho vergonha de falar, eu não quero falar. Só que o que acontece? Se você coloca o seu funcionário para falar para você, você automaticamente está enriquecendo a imagem dele. E amanhã esse funcionário pode simplesmente virar as costas para você e montar o próprio negócio e vai virar seu concorrente. Aí a questão já deixa de ser do João, vai ser do José, né? Sim, sim. Então, eu acredito que hoje o empresário ele precisa ter esse reconhecimento de que ele precisa aparecer, né? E o algoritmo quer isso. E ele vai entregar. E eu estava comentando com você anteriormente, antigamente a gente falava que os 5 primeiros segundos eram os mais importantes, né? Então você ficava ali rolando no Instagram a sua tela e ali se você não conseguisse ter o gancho ali, né, aquela palavra, aquela frase motivacional que fizesse com que a pessoa assistisse o seu vídeo até o final, esses segundos, eles agora são apenas 2 segundos. Então, isso quer dizer, diminuiu mais ainda. Eu já achava 5 segundos muito pouco tempo para você prender a atenção das pessoas. Agora, então, caiu para 2. Caíram para 2 segundos. Então, assim, o cara está ali rolando a tela e se você não chamar, se tiver o time ali de 2 segundos dele, ele vai deixar você para trás. Quer dizer, toda a estrutura que a gente hoje, roteiro, câmeras, né, com grande qualidade, 4K, drone, nossa, a gente faz tanta coisa para poder chamar a atenção das pessoas e aquilo vai se perder nos meros 2 segundos ali, ele não vai dar nem bola para você. E aí existem algumas técnicas, né, que até foram discutidas durante esse congresso. Essa geração que está vindo aí é uma geração imediatista, uma geração rápida, uma geração que faz várias coisas ao mesmo tempo. Então eles indicam lá que você tem que colocar 2 vídeos dentro de um viral, que todo mundo já sabe que está dando certo, seja uma piada, seja alguém dirigindo um carro, né? Um assunto aleatório mesmo. Você pega uma carona no vídeo de alguém que já está rolando, né? Uhum. E aí, em cima, você coloca a informação que você quer passar. Porque é uma geração que não tem esse poder de atenção, né? Então, em 2 segundos ali, a primeira coisa que ele vai ver é o vídeo viral. Depois ele vai ver o que você quer passar.
Ô Marquinhos, quando você está dizendo isso, e se eu estiver errado, você me corrija, a comunicação, ela toda hora está mudando, transformando e tal, mas tem coisas da comunicação que não sei se elas se alteram. Por exemplo, você está falando de uma geração nova que está chegando aí, que acessa e tal. Mas existem muitos empresários e muitos produtos e serviços que não são apropriados ou que não têm como público-alvo esse jovem que você está citando aí dessa geração. Muitos produtos, se você for nessa categoria aí de gerações, X, Y, Z, etc., você tem gerações, a minha geração, por exemplo, que é a geração do Baby Boomer, né, considerada a geração do Baby Boomer, aqueles, né, lá de trás, lá, os dinossauros. Então, assim, e esses dinossauros como eu, eles são diferentes dessa geração. Como é que o empresário vai se colocar dentro de um Instagram, dentro de coisa, se esse público que sou eu e tantos outros de outras gerações não tem acesso? Porque você está dizendo um acesso de uma geração nova. Sim. E essa geração mais antiga, que ainda consome, que tem condição, que tem bala na agulha, não é meu caso, mas tem muita gente da minha fase que tem condição para adquirir muita coisa. Essa sua pergunta é interessante, porque é o seguinte, eles me perguntam muito qual é o canal correto para divulgar, né? Uhum. E tem muita gente ainda que fala que é o Instagram, que o Facebook morreu, né? Então todo mundo fala assim, eu só uso o Instagram, né? Eu não uso o Facebook, eu não uso os outros canais. Mas a sua pergunta é interessante porque as pessoas mais velhas ainda usam o Facebook. E uma coisa que a gente tem mostrado para os nossos clientes é que você precisa estar em todos os canais, né? Esse é o primeiro ponto. Você tem que estar no Facebook, você tem que estar no Instagram, você tem que estar no LinkedIn, você tem que estar no TikTok, você tem que estar no YouTube. Quer dizer, há uma gama, uma diversidade muito grande de canais que você precisa estar. E muitas isso é uma vezes dificuldade. Os próprios canais tradicionais, que a gente pode falar sobre isso, a rádio, televisão, jornal, talvez, dependendo, né? Sim. A gente pode falar isso à parte, mas porque a gente está num canal de televisão aberta, Sim. mas tem muita gente que assiste o canal de televisão aberto ainda, né? Sim, mas falando dessas novas instrumentos, pode continuar, por favor. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, o Instagram, ele tem em torno de 135 milhões de usuários no Brasil. O Facebook tem 175 milhões de usuários no Brasil. Então, assim, é um número muito maior. E uma outra coisa que tem impressionado é que quem tem dinheiro, às vezes, mais no poder de compra, está mais no Facebook, porque é uma classe um pouco mais velha. Porque esse jovem que está vindo agora, não é vamos falar assim, isso não é quadradinho, não é exato, mas, por exemplo, muitos não têm dinheiro para o poder de compra. Então, quem vai comprar, às vezes, está em outro canal, está no Facebook. Então, eu sempre falo muito que marketing é tentativa, acerto, erro e mensuração de resultados. Então, você acerta, você erra, você mensura os resultados e você ajusta. Então, a sua pergunta, como é que eu vou fazer com essa geração que é mais velha, né? Eu preciso analisar se aquilo realmente funciona para mim. Então, eu vou fazer uma campanha para um público mais velho, eu posso tentar ser mais conservador, mas você tem que analisar o seu produto. Se o seu produto é para pessoas mais velhas, para um empresário, por exemplo, que é mais tradicional, talvez o Facebook nem o Instagram seja o canal para você divulgar. Nós tivemos casos, por exemplo, de um cliente nosso, que o cliente dele está no LinkedIn. Porque ele trabalha com grandes indústrias, ele trabalha com grandes empresários, e esse grande empresário não fica perdendo tempo lá no Instagram e rolando as coisas. Agora ele vai no LinkedIn, porque ele lá tem aquela leque de profissionais, de gente querendo fazer estágio, de gente procurando trabalho. Então o diretor vai no LinkedIn. Então a resposta é, você precisa estar em todos os canais, analisar o seu público-alvo para você saber o que ele quer. Mas vai ser um desafio, porque essa geração está vindo aí, né? Essa geração está vindo com um perfil diferente. Então, quem não mudar, não vai conseguir atingir ninguém. Aí você vai falar assim, eu fiz lá uma postagem no meu Instagram e eu tive 7 likes. Eu tive lá 15 visualizações. E aí foi de quem? Foi do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos. Eu mesmo acessei 3 vezes, né? Então, por que isso está acontecendo? Talvez porque você não está falando a linguagem deles, né? E hoje o que está em jogo não é só você entregar o seu produto, mas é o poder de retenção.
quanto tempo você vai ficar ali. E o Instagram, o YouTube, eles exigem pelo menos 30 segundos para que considere como audiência, para que considere também o poder de monetização, de começar a ganhar dinheiro, né, através das redes sociais. O YouTube precisa de no mínimo 1000 inscritos para você começar a passar pela classe de receber dinheiro. E uma outra coisa interessante também é o poder de pagamento, né? Vamos falar assim. As pessoas me perguntam, quanto que o YouTube paga? Se você pegar uma classe na área de educação, chega até $8 a cada 1000 visualizações. Isso é legal, $8, né? Outros, ele já vai pagar 50 centavos, 45 centavos. Então, assim, ensinar as pessoas a fazer coisas ainda é a melhor coisa que você tem para fazer Por isso que você disse da educação, canais. quer dizer, Na educação. se você é um youtuber e a sua proposta é educativa, ela tem uma valorização maior do que de outra Sim, maneira. porque as redes sociais, elas nasceram com o intuito de ser relacionamento, né? Então esse sempre foi o objetivo dela. Nós vendemos coisas na internet porque nós somos enxeridos. Mas, na verdade, o objetivo dela principal é o relacionamento. E relacionamento a gente tem com as pessoas mais próximas, com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que são meus amigos. Então, o algoritmo sempre vai dar preferência para esse tipo de postagem, que provoca algum tipo de relacionamento. Principalmente ensinar a fazer coisas. Aí justifica porque que os canais, por exemplo, de culinária, eles têm muito mais audiência, eles acabam virando muito mais rápido. Né, ou de ensinar um truque, por exemplo, de consertar uma torneira, de arrumar um chuveiro. Qualquer post que você for ver em relação a isso tem 1 milhão de visualizações, tem 800 mil visualizações, porque você está ensinando a fazer coisas. E aí o Facebook, o Instagram e o YouTube, eles aumentam essa porcentagem que eu falei para você. E ao invés de ele entregar lá para 2% dos seus contatos, ele vai entregar para 20%, 30%, porque o robô encontra relevância nisso. Então ele entrega para mais pessoas. Se eu bem entendi, só para a gente repassando uma série de coisas que você fala, para a gente reter um pouco as suas informações, é que o empresário, por exemplo, que pensa nas redes sociais, ele tem que analisar o público-alvo dele, mas é muito importante também que ele procure diversificar as ferramentas, ou seja, estar no LinkedIn, estar no Facebook, estar em todas as ferramentas possíveis, no Instagram, né? E que é importante, então, ele diversificar a forma de comunicação para ele atingir diversas camadas. E que talvez, eu não sei se é isso, mas que priorize ou que dê mais força àquele público efetivo. Por exemplo, se for um público mais velho, provavelmente focado aí ou no LinkedIn ou no Facebook. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E só adicionando, complementando o seu raciocínio, ao mesmo tempo ele também tem que estar integrado com as novidades, com as inovações. Porque mesmo o público sendo mais velho, se ele não fizer, né, o que o algoritmo pede, ele não vai entregar. Então, não basta só você também impulsionar, que a gente chama de tráfego pago, né? Então, o tráfego pago, você bota lá, sei lá, o mínimo R$70, você atinge 2.000 pessoas, 2.500 pessoas. Só que se o assunto não for relevante, com o mesmo valor, ele entrega para 800 pessoas, 1.100. Então, o CPC, que nós chamamos, que é o custo por clique, ele sobe. Então, tudo vale, né? O criativo, que é a arte que a gente fala, se a arte for feia, se ela tiver salada de letras, se a imagem for ruim, se ela for escura, tudo isso vai aumentar o teu CPC, que é o custo por clique. E ele não vai entregar para todo mundo. Então, não adianta simplesmente você falar, mas o meu público é mais velho. Mas se eu não estiver dentro do que o algoritmo pede, ele vai aumentar o seu custo por clique e não vai entregar para todo mundo que você quer. Então, deixa eu repassar antes da gente ir para o primeiro intervalo. Essas questões que, por exemplo, sempre a gente ouviu naquilo que podia se dizer do marketing tradicional, que era investimento em rádio, televisão, jornal, enfim, continua valendo. Ou seja, de alguma maneira, se você tem se você quer falar alguma coisa, é preciso que exige tratamento da informação. Ou seja, tem que ter uma boa chamada, tem que ter uma boa arte.
E a gente tem ouvido isso diferentemente, porque as pessoas falam, não, quanto mais, vamos dizer, quanto mais rápido for, quanto mais informal for, melhor é. Não é bem isso, né? Não é no sentido de diminuir a qualidade para falar a língua e etc. O que você falou é interessante, porque eu escuto muito assim, antes mal feito do que não feito, né? Só que é o seguinte, o mal feito vai custar caro. Você vai estar aparecendo, mas o custo por clique vai ser maior e a entrega vai ser menor. Então, não é bem assim. A qualidade da imagem importa, sim. E você está falando da televisão, né? A televisão tem uma importância tremenda na história, na divulgação. Só que eu falo muito assim, você quer aparecer mesmo, arrebentar, aí você tem que aparecer em todos os lugares. Você vai fazer rádio, TV, internet, né? Você tem que estar em todos os lugares, outdoor. Só que aí você precisa ter realmente bala na agulha, né? Para você poder aparecer em tudo. Muito bem, e você aparecendo aqui, com certeza, assistindo Hora da Verdade, nessas dicas muito pertinentes, muito importantes, esse mundo de marketing digital, né? Você que é empresário, você que é estudante, você que está assistindo esse programa e se interessa por esse assunto, porque verdadeiramente é um assunto que atinge principalmente a classe produtiva, vamos chamar assim. Ô, Marquinhos, eu vou encerrar esse primeiro bloco com a seguinte pergunta. Nós temos no marketing tradicional, se eu estiver equivocado também, você me corrige, nós tínhamos lá os 4 P's do marketing, né? Produto, preço, promoção e ponto de venda, que era o de Jerome McCarthy, para quem acompanha aí, esses 4 P's que era do marketing tradicional. Como repassar ou se está valendo ainda esses 4 P's no marketing aí que a gente está conversando, que é o marketing digital? Você vai saber da resposta, né, através do Marcos Molinari, após o primeiro intervalo do Hora da Verdade. Não sai daí. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta no Hora da Verdade e a gente conversando aqui, você participando dessa conversa com o Marcos Molinari, falando de marketing digital. Para recuperar a pergunta do bloco anterior, eu falei a respeito do marketing que a gente conhecia como tradicional, eram os 4 P's do marketing: produto, preço, promoção, ponto de venda. Se isso se alterou muito em relação ao marketing digital. Bom, acho que isso aí é sempre a escola, né? A escola do marketing ensina isso aí para todo mundo. Mas uma coisa que está muito ligada agora é a questão da relevância cultural. Acho que não adianta você ter produto, preço, né? Então, assim, você tem que ter uma relevância agora para que aquele produto serve, para quem que ele vai estar servindo, né? Então, você tem comunidades hoje que estão atentas. Uma comunidade que é muito mais exigente do que você só falar de produto e preço. Então, assim, isso afeta o meio ambiente, isso afeta, por exemplo, a vida das pessoas. Então, essa geração tá de olho nisso. Então, você tem que ficar atento agora se o teu produto ele é relevante, se ele atende de alguma forma a cultura, né?
se ele tem também o valor, né, a questão do valor emocional que aquilo vai trazer para ele. Então está muito mais profundo do que simplesmente. Eu lembro até adicionando isso que você está dizendo, que aí na faculdade eu falava de mais 4 P's, que era produto, preço, promoção, ponto de venda e planeta, processo, pesquisa e pessoas. Que estaria talvez dentro daquilo que se considera ele como planeta, né? Sim. Se o que você produz está dentro da questão mesmo ambiental, da questão cultural, talvez seja a biodiversidade, planeta, né? A biodiversidade. Então é uma geração que está totalmente atenta a isso, né? Então hoje, quando você vai lançar um produto, você tem que ver aquela questão da persona, né? Então você cria aquela persona, uma pessoa que chama João, ela tem 28 anos, ela vive numa casa pequena, ela tem cachorro, ela tem pet, mas aí o teu produto, ele vai impactar de que forma na sociedade, na vida da pessoa, na biodiversidade. Então tudo isso hoje está sendo muito importante. E com relação a também essa questão dos 4 P's do marketing que a gente está falando, uma das questões que eu acho que é importante, que se alterou bastante, foi a questão do PDV, do famoso ponto de venda, né? Porque antigamente você tinha ponto de venda, só o ponto de venda físico. Então Sim. Você tinha que ter uma estrutura lá, um comércio, um lugar aberto, uma porta aberta. E hoje você faz vendas via internet. Uma delas, né? Quer dizer, um ponto de venda também mudou, né? Sim, então hoje a venda online ela é uma realidade muito grande, né? Todo mundo hoje pode ter uma loja online em qualquer lugar do mundo. E você também pode ter uma loja e nem ter o produto, né? Que isso realmente é muito louco se você for pensar Sim. nisso. Você fala, vou abrir um negócio, vou vender um produto e eu não preciso ter ele. Eu não sou eu que fabrico, né? E com essa globalização também você consegue importar produtos de qualidade da China, dos Estados Unidos, do Japão, da onde você quiser. Então o ponto de venda é um grande desafio para todas as empresas aí, né? Porque como é que você vai concorrer hoje com empresas, né, como Mercado Livre e assim por diante? Hoje você pode comprar um produto hoje 11 horas da manhã, eles determinam que você tem que entregar até 11 horas da manhã do outro dia. Então como é que você vai concorrer com isso? E o valor também. E é interessante você dizer isso, porque a gente já observa isso nas lojas físicas, né? Você vai num grande magazine, em posto, em qualquer lugar, você chega lá, você já tem o valor que você pesquisou na internet, e aí você chega lá na loja e fala, ó, tem esse produto, a pessoa fala, não, custa tanto. Fala, não, mas eu pesquisei o site de vocês e o valor está X. Quer dizer, a própria loja fica meio... Não, é um desafio, porque antigamente você ficava até com vergonha, né, de você falar que você tinha ido na loja do concorrente e falava assim, olha, eu achei mais barato ali. Não, agora você leva o celular ali na frente do vendedor e fala, olha, tá aqui, ó, aqui na internet está mais barato, e aí o que você vai fazer? Então, se você não tiver um poder de negociação ali, você perde a venda. E a gente sabe que isso ainda permanece como antigamente, né, que o poder de compra ali, a decisão de compra se dá nos primeiros 5 minutos, né? Então, o real time é muito rápido, que essa é uma outra característica também das redes sociais, né? É uma geração que não tem paciência. Eu me lembro, por exemplo, um cliente nosso que a gente tinha, que atendia em Pirassununga, era uma escola preparatória militar. E a gente atendia um público de 14 a 21 anos. E aí o que acontece? Eu sempre trabalho à noite, fico às vezes até tarde trabalhando, né? E aí eu lembro que era quase 1 hora da manhã, o rapaz lá, o menino, fez uma pergunta sobre o produto lá que ele queria comprar, 1 hora da manhã. E veio lá, né? Queria saber informações sobre o curso, tudo. E eu, como eu estou trabalhando e a gente é ligado com todas as empresas que a gente presta serviço, fica aparecendo uns pop-ups lá, sabe? Mas às vezes eu ignoro, quando não precisa ser naquele momento, com 1 hora da manhã, não precisa responder, né? 1h05 ele encheu de ponto de interrogação. Você não vai responder? Você não vai responder? Mas é isso, é o real time. É o cara, hoje o mundo está assim. E outra coisa, eu falei para você há pouco, né? Que a rede social é relacionamento. Então relacionamento eu tenho com os meus amigos, com as pessoas que eu tenho intimidade. Então por isso que o menino manda mensagem para você 1 hora da manhã. Porque na cabeça dele, você é amigo dele. Você é íntimo dele ali. Então, e como é real time, ele não sabe que 1 hora da manhã não é a hora que a empresa vai estar aberta. Só que se você não responde, eles até falam assim, né, que você tem um dia hoje, pelo menos 12 horas aí para responder para o seu consumidor.
nas redes sociais. Mas na prática mesmo, sendo imediato. Se você não responde, ele já liga para o próximo. Ele vai para o outro. Então é um desafio muito grande, né? E uma outra coisa que é importante a gente dizer, Marquinhos, reforçar esse trabalho, que é claro que exige técnica, exige estudo, exige estratégia. E existem muitos empresários, e é normal que isso aconteça também, que ele fala, quer saber, eu preciso ir para o Instagram, e aí faça do jeito que dá para fazer, né? E nem sempre é isso, porque aí ele acaba não tendo os resultados que tem, porque não tem gente especializada para dar esse atendimento, para dar essa assistência, para até pensar junto nas estratégias, né? Então não basta ir para as redes sociais, é preciso que tenha um estudo por detrás disso, não é isso? Sim, o amadorismo é uma coisa que é o maior concorrente nosso, né? A gente escuta muito assim, minha filha faz, a minha sobrinha faz, minha esposa vai fazer. Só que assim, você falar todo dia de manhã e falar assim, o que eu vou postar hoje? Não é assim que funciona, tem que ter uma estratégia, né? Você tem que ter um porquê que você está publicando. Nas redes sociais, o que a gente fala que funciona muito é assim, são 5 coisas ali. Você coloca curiosidades, bastidores, contar histórias, dar dicas, ensinar a fazer algo, né? E aí você vem com um produto e um institucional. Se você não segue esse padrão, né, dificilmente você vai ter retorno. Se você é uma empresa que só posta produto, só posta promoção, só venda, só venda, só venda, você não vai atingir ninguém. Porque as pessoas vão ignorar. Então você tem que contar histórias, você tem que criar laços, você tem que criar relacionamento. E aí se você não tem uma estratégia, você cai nesse perigoso mundo aí, porque você só vai gastar dinheiro. Você pode impulsionar, pode fazer tráfego pago, né? E não vai ter retorno. Porque você não está criando vínculo. Não tem sentimento naquilo, né? Então, saber a dor do cliente é você realmente entender o universo dele ali, criando uma estratégia que vai envolver, que vai fazer com que ele... Primeiro, ele vai te ver ali, né? Lembra da técnica que falava que o cara só via o folheto depois que entregava 5 vezes na mão dele? Tinha um estudo até, né, que falava sobre isso. Hoje eles falam que você só vai conseguir chegar até a pessoa depois que ela vê você umas 8 vezes ali no feed dela, né? Então 8 vezes ali passando, eu falei, nossa, o que essa pessoa quer falar comigo aqui, né? Mas tem que ser aquela coisa, sabe, contando história, cativando. Então ele olha, nossa, olha que interessante. Amanhã ele olha de novo. Nossa, olha aqui, esse cara está falando isso aqui, é legal. Aí depois na 5ª, 6ª vez ele começa a te seguir. E lá depois da 20ª vez ele vira seu fã. E depois ele vai comprar de você. E quando eu digo assim, vai comprar de você, não necessariamente ele, o Joãozinho, vai comprar de você. Mas ele fala, eu fiquei sabendo, querendo comprar uma coleira para o meu cachorro. Eu vi num rede social lá, ó, o Marcos, ele tem um produto super legal, vai lá, compra dele. Então assim, ele gerou uma venda para você. Mas baseado nessa estratégia que você bolou, né? Nesse conjunto de ações que você fez com que ele ficasse lá o tempo todo. Você disse aí que é o estreitamento das relações, né? E uma outra coisa que a gente observa é que às vezes os empresários querem ir para as redes e tal, mas eles não querem receber críticas. Então eles se colocam em campo, mas falam assim, não, a gente não pode, essa pergunta eu não vou responder, não, essa eu não tenho, essa eu não posso. Enfim, não adianta você ir achando que você vai só ser aplaudido, porque quando você entra nesse campo, você também está sujeito a ser criticado, né, a ser responsabilizado por alguma coisa, né, a ter esse canal que possibilita críticas, né? Dentro do marketing digital tem um canal que nós chamamos de gerenciamento de crise. O que é isso? A gente fica lá monitorando todos os nossos clientes e quando alguém fala mal ali do cliente, a gente entra em ação, né? Então a gente vai lá, chama a pessoa no inbox, chama a pessoa no direct e começa a conversar para tentar entender o que aconteceu. Então assim, receber críticas é uma coisa que faz parte do todo, não tem como você evitar isso, né? Mas se você já entra ali com meio tentando se proteger e fica bravo e discute com a pessoa, as coisas pioram. Porque essa é uma geração também que toma dores dos outros. Não importa se a pessoa está certa ou errada, mas se ela está vendo que um ali está sendo prejudicado, eles vão cair matando, né? Tem alguns cases que nós tivemos
que a pessoa estava com dor de dente porque o dentista da empresa tal tinha feito um serviço errado ali no dente dele, né? E chegou domingo, 8 horas da noite, ele começou a falar mal da empresa. Aí nós entramos em ação. Olá, fulano, tudo bem? Como é que você vai? Muito obrigado pela sua reclamação, né? Reclamações como essas são importantes para que a gente possa realmente sempre atender da melhor forma possível. Olha, foram 2 horas ali e um monte de gente entrando, sabe? Perguntando, já fizeram com criança? Olha o perigo, né? E aí depois de 2 horas ele me chamou no inbox lá e falou, olha, eu vou retirar minha reclamação. Obrigado por você ter dado atenção para a gente. E amanhã eu vou lá na empresa. Aí no dia seguinte, plano de ação, né? O que vamos fazer com esse cliente? Porque se você também não resolver o problema dele, ele volta mais forte. Então, reclamações, né, e críticas fazem parte do processo. Então, o empresário ele precisa estar com a cabeça aberta para que ele possa administrar isso. E na rede social ainda vale aquela coisa do falem mal, mas fale de mim, né? O Pablo Marçal, por exemplo, né? E o ano passado eu assisti um podcast dele que foi incrível. Você gostando dele ou não, mas ele é muito inteligente. E assim, sabe quem está assistindo a gente agora aí, talvez lembre das situações que ele falou que ele tinha nadado com um tubarão, que ele tinha corrido sem um braço, sabe? Que ele tinha aprendido a nadar num dia. Todas essas coisas ruins dele foi ele mesmo que colocou. Porque o que ele queria? Ele queria que o algoritmo estivesse falando dele naquele momento. E que ele entregasse o nome dele para diversas partes do mundo. Então, quando ele gastava 5 milhões de reais com tráfego pago, com essas ações, ele começou a gastar 1,5 milhão. Porque o algoritmo começou a entregar o nome dele sem pagar, de maneira orgânica. E vários nomes usam essa técnica, né? Tem vários aí influencers que utilizam desse material. Falem mal, mas falem de mim, né? Tem uma outra também que ela trabalha com... faz sobrancelha, né? É uma influencer super conhecida aí. Você tem uma brada, cobra 15 mil reais para fazer uma sobrancelha. E quando alguém fala mal dela, ela fica feliz. Porque os usuários começam a discutir entre eles. Um ataca, o outro defende, sabe? Mas para que isso? Para que a pessoa fique sempre no centro das atenções. Então o empresário ele precisa ter essa visão também. Olha, estão falando mal de mim, estão falando mal do meu produto, não tem importância. Vamos ver como é que a gente pode tentar fazer para melhorar. Aceitar as críticas é muito importante, para que você possa crescer nesse universo. Quando a gente fala dos aspectos positivos, a gente observa também que nesse universo aí, às vezes, são aspectos negativos. Eu estou falando mais da visão do consumidor, né? do consumer, aquele que está olhando ali, assistindo e às vezes compra um gato por lebre. Né? Isso também acontece muito, né, mano? Ou as pessoas vão para as redes sociais e acabam comprando coisas que às vezes nem existem, né? Como é que, não sei se foi falado lá no Congresso, essa questão da responsabilidade que as empresas devem ter com os seus clientes, né? Porque acabam, hoje em dia, muita gente já desconfia de compras via online por causa que não entregam o que prometem, porque enganam, Então, hoje também é um universo um pouco complicado, não é isso? A minha dica é para que você procure sempre uma empresa que seja conceituada, que tenha nome, né? Que você vai estar assegurado. O Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro em relação a isso, né? Mas para isso acontecer, para você se sentir realmente coberto por essas garantias, você tem que ter uma empresa de nome. Eu já comprei algumas coisas, por exemplo, que não deram certo, mas eu comprei de sites famosos, aonde eu liguei, por exemplo, recebi aqui um copo, o copo não veio do jeito que eu queria, e o site na mesma hora falou, não, hoje mesmo alguém vai passar e vai pegar o produto e passou, de fato, dali 2, 3 horas, alguém foi lá buscar e logo em seguida ele pegou o dinheiro caiu na minha conta de novo. Olha. Então, assim, o que eu aconselho é que você sempre compre, né, de pessoas e de sites confiáveis. E uma outra coisa, só para aproveitar a sua dica, porque aí eu já caí nessa,
é desconfiar de ofertas milagrosas. Ah, né? é verdade. Uma vez eu comprei uma esteira XY.Z e aí recebi um óculos. Eu achei legal esse negócio de você comprar uma esteira e receber um óculos, sabe? Muito legal. Então, assim, por quê? Porque às vezes ali naquela ânsia de você ver uma oferta, você fala, nossa, olha que coisa e tal. E aí você compra porque você viu uma oferta muito boa. E não é uma oferta, que eu falo assim, uma oferta tão diferente, mas às vezes uma oferta de 100, 200 reais a menos, você acha que aquilo é fantástico. E não é, né? Até o meu pai, a minha mãe, até mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe aí, né? E Como é que é o não nome sei se você deles? está assistindo, Paulo e Giovana, né? Paulo e Giovana. Então, assim, vocês estão assistindo aí, um grande abraço, um grande beijo para eles aí. O meu pai é mestre de estar sempre mandando para mim algumas promoções de coisas que ele acha na internet. Então ele manda para mim, olha, o que você acha disso aqui? Eu falo, pai, não, porque primeiro que é um site que eu nunca vi, sabe? É um site desconhecido, né? Então, assim, eu tenho de pessoas próximas a mim que compraram, às vezes, uma máquina de lavar, mas o preço era muito diferente, né? Se você vai comprar um produto, em média, geral, ele custa 1.000, 1.100, 1.050, 950, quer dizer, ele tem aquela margem ali que flutua. Aí você recebe ele falando que está custando 600 reais, só hoje, né? Não vai dar errado, vai dar ruim. Bom, a gente vai por mais um intervalo, mas antes eu quero fazer uma pergunta que também é foco, até a gente começou a falar sobre isso. Eu queria saber dessa ferramenta, né, de tudo que está acontecendo nesse universo tão louco, ao mesmo tempo que a gente está começando a aprender, que é da inteligência artificial, que inclusive o próprio Marcos Molinari falou que no Congresso se falou um pouco também sobre essa questão da inteligência artificial, e a gente vai aprender com a inteligência do Marcos Molinari na sequência do Hora da Verdade. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta no Hora da Verdade, você sabe, eu vou ter que falar mais uma vez, mas é sempre assim, né? A gente vai falando, e as pessoas vão dando uma chegada lá e vendo se isso que eu falo é verdade ou não. A moda masculina em Poços de Caldas acontece na Luiz Jordan, essa camisa é prova disso. Então você que está buscando aí um lugar para você comprar, né, ou mesmo ter toda uma assessoria, passa lá na Luiz Jordan e veja calças, camisas, cintos, blazers, sapatos, cintos, enfim, uma infinidade da moda masculina que acontece em todo o Brasil, acontece aqui em Poços de Caldas, lá com o atendimento da Silene e do João, e você vai ver realmente que o que eu falo é verdadeiro. Passa por lá e você vai reconhecer que a moda masculina acontece na Luiz Jordan, Prefeito Chagas 70A. E você que quer dar um upgrade, um banho de loja na sua residência, sempre falo aqui, vale a pena você chegar lá, conhecer o meu amigo Tiãozinho, né, ou a filha dele lá na Moraria do Contorno, na Avenida Vereador Edmundo Cardillo, 2615, em direção ali ao Hospital Santa Lúcia, né, do mesmo lado do Hospital Santa Lúcia. Passa por lá e você vai ter
tudo o que você precisa aí para dar um upgrade na sua casa, principalmente essas pedras artesanais e outros produtos que a Marmoraria oferece, com aquele atendimento sempre carinhoso, sempre alegre, do meu amigo Tionzinho, então da filha dele, lá na Marmoraria do Contorno, ok? Passa por lá também para você. Ó, o Tionzinho, vida boa, é meu menino? É o Tionzinho com o seu atendimento e a filha dele também, para dar toda a assistência que você merece. Por aqui, o Hora da Verdade, a gente tem aí mais alguns minutos. Eu queria já presenteá-lo, antes que eu esqueça, Marquinhos, com uma caneca do Hora da Verdade. Eu participei do Hora da Verdade. Que legal, muito obrigado. Da estampa dos meus amigos lá do Marrique. O né? grande Marrique, eu gosto muito Marrique, dele lá. Né? Inclusive, nós temos uma parceria muito grande lá, muito legal com o Marrique. A estampa é show de bola. Gente boa. Claudinho, Marcelo, muita gente boa, Pedro, muita gente boa por lá. E também o livro Veracidade, para você ler algumas crônicas aí. Muito obrigado. Marquinhos, a gente falou aí, eu falei do bloco anterior, sobre inteligência artificial, que é o assunto de todas as rodinhas hoje, em qualquer lugar acho que do mundo, as pessoas estão discutindo inteligência artificial. Sem dúvida, né? Eu acho que a inteligência artificial veio para revolucionar a história do mundo. Antigamente eles diziam assim que para a gente ter uma grande mudança, talvez levassem anos, né? 5 anos, 10 anos. No Congresso mesmo, nós tivemos um especialista em inteligência artificial e ele falou o seguinte, que nós não sabemos o que vai acontecer semana que vem, pela velocidade em que as coisas estão acontecendo. Então, realmente é assustador, né? Elon Musk também, ele lançou aí recentemente carros que dirigem sozinho, né? Robôs humanoides que falam com uma perfeição absurda de conversa, você consegue conversar com eles como se fossem pessoas, uma velocidade de raciocínio ali, né, de algoritmo muito grande, muito grande. E ele disse o seguinte, que nós vamos ter que aprender um sentido para a vida, porque hoje a gente sai para trabalhar, né, e ganha dinheiro, quer juntar dinheiro, quer constituir família, aquela coisa toda, mas o trabalho é o que nos move. A gente trabalha para poder sustentar a família, para poder, né, ter uma boa vida, enfim, e porque a gente gosta também, né? Mas segundo o Elon Musk, a gente vai ter que remodelar isso, porque a inteligência artificial vai ganhar dinheiro para a gente. Para você ter uma base, um dos carros que ele lançou agora, a ideia principal dele, que para nós é muito caro, né? Ele fala entre 20 e 30 mil dólares, mas para o americano, 30 mil dólares não é um dinheiro Quanto muito... Quanto está 5,80 hoje, acho que o dólar, né? Então, um carro aí, uma grana então, boa, né? Para o brasileiro sim, mas para o americano é uma coisa possível. Pensando em comprar um carro desse valor. Seria legal. Eu só estou pensando, viu, gente? Não tem problema nenhum a pensar. Agora, ó, para você ver que interessante, qual que é a ideia dele? Hoje você tem um carro, ele só te dá despesa. Então ele chega, por exemplo, em casa, você guarda ele na garagem, ele fica lá só consumindo, né? Pneu, aquela coisa toda. Segundo o Elon Musk agora, você vai ter um carro que dirige sozinho e à noite, ao invés de você deixar ele na garagem, ele vai ficar trabalhando de Uber para você. Ele vai ficar fazendo dinheiro. Durante o dia, você vai no banco, ele te deixa na porta do banco e no tempo que ele ficaria estacionado ainda pagando Zona Azul, ele vai ficar trabalhando de Uber. Ele vai ganhar dinheiro para você. Então, se isso realmente virar uma realidade, né, realmente nós vamos ter que rever os nossos conceitos. A inteligência artificial, ela veio, né, para ficar e quem sabe utilizar ela da forma positiva vai conseguir fazer dinheiro. Né? A própria agência de publicidade, eu sempre digo para os nossos colaboradores lá, que eu falo, a gente tem que ser inteligente para usar a inteligência artificial. E então, você tem que utilizar ela para ela gerar ferramentas para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, otimizar o nosso trabalho, fazer com que a gente consiga fazer as coisas mais rápido. Né? Então, hoje nós temos lá mais de 20 empresas. Você imagina produzir 20 conteúdos por dia, né? Mais a estratégia, mais isso tudo, são mais de... Você pega aí 600 conteúdos, aí 700 conteúdos por mês. Então, nenhuma cabeça pensante conseguiria atingir tudo isso. Então, a gente consegue utilizar hoje a inteligência artificial ao nosso favor. Só que, claro, não é copiar e colar. É ver o que ela te oferece, ver como que ela está te trazendo aquilo,
melhorar também, porque o fator humano é importante, né? E uma outra coisa, viu, William? No mundo de inteligência artificial, onde isso é uma realidade, aqueles KPIs lá da área do marketing, ele fala também que o usuário tá de olho na humanização. Então, hoje se fala muito em chatbot. O pessoal pede muito, quero automatizar o meu atendimento online ali para inteligência artificial. Coloca um robozinho, ele vai atender e vai vender 24 horas. Só que é o seguinte, às vezes ele só vai até um certo momento. E quando o cliente percebe que é um robô que está falando com ele desiste da compra. Então, apesar de existirem os recursos da inteligência artificial, eu gosto da humanização, gosto de, às vezes, eu atender, sabe, o cliente. Ele saber que ele está falando com o dono da empresa, com o funcionário. Então, isso precisa ser colocado em questão. E as pessoas estão utilizando hoje, né, a inteligência artificial como apenas zeros e uns, né, que é pergunta e responde. Um binário, né? É um binário. Então, pergunta e responde. Só que você tem hoje como fazer uma automação, fazer aqueles scripts bem elaborados, né, e criar um robô para que possa atender a empresa da melhor forma. Então, imagens estão sendo geradas, vídeos estão sendo gerados, né, mas e a humanização disso? Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui uma semana, segundo até o que o cara falou lá no Congresso. Mas a gente tem que ficar atento para essa humanização também não se perder, porque eu acredito que isso também é importante. Assim como a gente teve na Revolução Industrial a ideia de que as máquinas poderiam substituir o humano, né, o trabalho, você e no Congresso você sentiu essa ideia de que a inteligência artificial vai fazer muita perda de trabalhadores, de trabalho? Qual foi um pouco essa ideia? Eu sou da opinião de que sempre vai ter que ter uma mão que aperta o botão, né? Por isso a importância da qualificação profissional. A gente está passando um momento aí também que essa geração, às vezes, não estão se qualificando. Às vezes tem preguiça de estudar, tem preguiça de ler, tem preguiça de fazer curso, de ir em congresso, de não sei o quê. Você vai ficar para trás. Aí sim você vai ser substituído. Mas se você estiver atento, né, às mudanças, você vai ser a pessoa que aperta o botão ali. Agora, o mundo moderno está cheio de coisas assim que o empresário às vezes está optando. Por exemplo, nós tivemos um cliente que eu fui fazer uma filmagem para ele ali em Ribeirão Preto, ele tem uma empresa de café, e ele gastava lá R$150 mil para fazer a panha do café, né? Mas ele já reservava 150 até 200 mil de processos, né? Porque ele recebia uma enxurrada de processos. O que ele fez? Ele comprou uma colheitadeira e mandou todo mundo embora. Então, esse mundo que a gente está vivendo tem esse lado também, sabe? O lado do empresário, o lado do trabalhador. Eu acho que tem que haver ali um equilíbrio. Essas classes precisam saber conversar, porque hoje se vê muito o lado do empresário, não vê o lado, às vezes, vê o lado do trabalhador, mas não vê do empresário. Então, precisa ter um equilíbrio, sabe? Porque senão, o que vai acontecer? Eu vou partir para a inteligência artificial. Aí ela vai me atender, né? Então, aí sim, nós vamos substituir a mão de obra, e isso é preocupante. Nós estamos quase chegando ao final do programa, Marquinhos, e você vai fazer agora, né, vai tornar possível as pessoas aprenderem, principalmente sobre vários assuntos. Queria que você falasse um pouco do curso que você vai fazer aí no próximo dia 5, como é que as pessoas têm acesso, o que vai ser conversado, como é que as pessoas podem aprender com esse curso que você vai ministrar. Fique à vontade, por favor. Bom, obrigado aí pela oportunidade de estar apresentando o nosso curso, né? Eu vou dar um curso agora dia 5 de julho, lá no Hotel Minas Gerais, que é das 8 até as 6 da tarde. Nesse curso nós vamos falar sobre tráfego pago, né? Em como você vai conseguir atingir o seu cliente, o que funciona, o que não funciona. Às vezes você faz uma campanha de tráfego pago e você não está tendo o resultado que você espera, até por conta daquilo que a gente conversou no começo. Às vezes o seu criativo não está legal, às vezes o robô não está enxergando ali o que você está tentando passar. Então ele sobe o preço do seu criativo, né, da sua entrega, e acaba ficando, só a campanha não dá certo. Então a gente vai estar fazendo um curso muito legal, vou estar ensinando como fazer essas divulgações no Facebook, no Instagram, no YouTube, né, no Google, e
gastar o menos possível? Como é que eu faço para gastar menos e atingir mais pessoas? E esse curso é para quem realmente está começando do zero. Às vezes você fala assim, mas eu não sei nada, né? Como é que eu faço? Eu vou chegar lá, não vou entender nada. Não, a gente vai falar dentro do seu universo, você vai levar o seu computador, nós vamos fazer a campanha do zero e no seu nicho de mercado. Então é um curso bastante personalizado. A tendência, a tua ideia é fazer um curso onde as pessoas que estejam lá possam se personalizar no curso que você está dando. É basicamente isso. Isso, o meu curso ele vai ser assim, pessoal. Apesar de a gente fazer em grupo, é aprender fazendo. Então ele leva o notebook dele, ele vai ter que ter a conta do gerenciador de anúncios, da Meta, a conta do Google, e aí se ele vende sapato, nós vamos fazer uma campanha para vender sapato lá na hora. Né? Então vai ser bem legal, eu aconselho que você faça, convido você aí, né, que faça esse investimento, porque é um investimento mesmo, né? Sim. Porque é um investimento pessoal e tenho certeza que você vai gostar. Como é que as pessoas fazem para ter acesso a esse curso? Bom, você pode acessar lá, me falar comigo através do meu WhatsApp, que é o 35 99945 0207. 9945-0207. Isso. Ou você pode acessar o nosso Instagram lá, que é o 41 Digital Marketing, e me chamar lá no inbox. Você pode pagar em até 3 vezes, sem juros, né? Essa é uma facilidade que a gente também criou para as pessoas aí. E está um preço bem legal, bem baratinho. Então, só chamar a gente lá. Vai ser um prazer ter você como aluno. E é nesse sábado agora, hein? Dia das 8 até as 6 da tarde. Quer dizer, 8 horas de conteúdo. Então, vamos marcar aí, se eu bem guardei, 9945-0207 e também... 41 Digital Marketing. 41 Digital Marketing. Marcou aí? Marcou porque está tudo na área do marketing. Marcou e marketing. Ok? Marketing digital, principalmente. Marquinho, eu queria agradecer a sua presença aqui e deixar aí alguns minutos aí, alguns segundos para as suas considerações finais. Obrigado. Bom, eu que agradeço a oportunidade, William, né, pelo carinho, por você ter dado esse espaço aqui para que eu pudesse estar falando para as pessoas sobre marketing digital. É um assunto que eu gosto muito, que eu sou apaixonado por esse universo, né, na produção de vídeo, dentro da agência, quer dizer, a gente conseguir fazer com que as empresas prosperem, fazer com que elas, né, ganhem dinheiro através das nossas técnicas, isso me deixa muito feliz. E eu tenho todos os nossos clientes, aí um grande abraço para todos os nossos clientes e parceiros, é essa mesmo, é de parceria, tá? É de eu poder realmente ajudar o máximo possível. Queria deixar um abraço também para minha esposa, Regiane, meus filhos Lucas e Gabriela, né, também a minha mãe e meu pai, que eu já falei sobre eles aí, e um grande abraço, um grande beijo para todo mundo e obrigado mais uma vez. Bem, então você marcou aí todo esse curso que o Marcos Molinari vai colocar à disposição sua, e eu avalizo tudo que o Marcos Molinari fala, porque é uma pessoa da terra, da cidade, não é esses aventureiros que vêm aqui apresentar mundos e fundos para todo mundo, dizer que vai fazer, que vai acontecer, né? São famosos, eu chamo de Denorex, que é um personagem antigo da história pós-caldense, tem até um texto que fala sobre isso, mas são pessoas que vêm aqui só, né? Que vem, pula de paraquedas aqui, acha que é tudo, e todo mundo se encanta, porque vieram trazer a nova revolução do mundo moderno e não tem compromisso com a cidade, não tem compromisso com as pessoas. Por isso, se você quer um bom curso, eu tenho certeza que o Marcos Molinari é a pessoa indicada aí com a seriedade e profissionalismo que ele tem, é uma pessoa que você vai encontrar com ele a semana que vem, daqui a 10 dias, 15 dias aqui na cidade. Então é importante a gente investir naquelas pessoas que fazem o que acontece aqui no município, né? E aquela história do santo de casa não faz milagre, às vezes faz se a gente deixar, porque às vezes nem santo é considerado, ok? Então um abraço aí, obrigado ao Marcos Molinari, obrigado a você que acompanhou o Hora da Verdade nessa edição dessa segunda-feira, 30 de junho, e na próxima semana estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Um grande abraço para você, fica com Deus, a gente se vê aqui no Hora.